E isso é um ponto que eu queria puxar aí com vocês, porque assim, o São Paulo, claro, os primeiros minutos era natural, né? O Atlético jogando em casa, Atlético Nacional jogando em casa, ia vir para cima, ia pressionar o São Paulo, melhor mandante da competição, não tinha perdido um jogo em casa e tal, ganhou todos. Mas em compensação, o São Paulo também foi o melhor mandante, né? Ganhou todas fora de casa. E aí, os primeiros minutos ali foram meio de sufoco, o São Paulo tentando sair ali e tal, sem muita criatividade, como até o Crespo fala, né? No meio de campo ali, passando pelo Alisson, que não fez um bom jogo. Aí vem o lance do pênalti, né? Que o Ferrarese, ontem até o pessoal brincou aqui que o Mário brincou aqui que o Chacó acordou mais perdido que o Ferrarese em Medellín. O Ferrarese estava mal ontem. O Ferrarese não foi bem ontem. E, pô, aí aquele pênalti, aquele primeiro, cara, nem dá para dizer muito que é culpa dele, porque o cara faz o giro ali, a bola bate, pega no braço, o braço tá descolado do corpo, o juiz marcou o pênalti. Mas quando o Cardona errou o pênalti, até o Gabriel falou, cara, o estádio murchou. E o time dos caras também murchou. Deu uma apagada geral, um banho de água fria, né? E ali talvez fosse a hora do São Paulo aproveitar o momento. Aí o São Paulo teve algumas chances, uma com o André Silva que foi por cima, uma bola cruzada do Enzo e tal, e o São Paulo acabou não conseguindo aproveitar, e depois, no finzinho do primeiro tempo, o Atlético voltou para o jogo e deu uma pressionada. Aí, Renan, que eu queria te perguntar aqui, principalmente pela função do Alisson. O Alisson tá jogando numa função que não é a que ele estava acostumado ali. Tudo bem, ele de origem jogava mais avançado, tal, mas nos últimos anos ele vinha sendo ali aquele segundo volante, né? E aí agora com o Marcos Antônio Bobadilha, que estão jogando bem, fazendo a função de volantes, dá a impressão que o Alisson ficou meio sem casa ali, né? Tá meio sem rumo ali. O que você achou dessa atuação no meio de campo e tal? E a gente até, já aproveitando, a gente chegou a comentar que o Rodriguinho era o cara para entrar, mas a gente estava com medo da parte física dele, do porte físico, porque o time da Nacional, os caras são troncudos, os caras não iam conseguir, ele não ia conseguir jogar, mas ele entrou bem, né? Opa, tá no mudo aí, Renan. Entrou muito bem, inclusive na parte física, né? Ele acho que está indo na academia com o Chacon. Está melhorando muito nesse sentido. Muito, olha lá. Ó, que beleza. Que homem forte. Mas o Alisson, cara, ele tá claramente, vamos dizer, incomodado com o posicionamento dele. Que é difícil você. O cara tem que ser muito inteligente, acostumado a jogar de costas, sendo o controlador do jogo. Não é fácil. Sinceramente, não é muito fácil. O que ele gosta de fazer? Buscar a bola no pé do zagueiro e dar dinâmica de início de construção de jogada. Não ele ser o cara que fica ali de costas, o pifador, o armador. É mais complicado, é mais difícil de fazer isso. Né? E o Alisson, não que eu acho que ele está péssimo, mas ele não tem conseguido dar muito andamento nas jogadas, como a gente está acostumado a ver ele há 2 anos. Né? Como eu falei ontem, foi mais ou menos nessa época que ele começou a jogar nessa posição há 2 anos atrás, certo? No mata-mata de Copa do Brasil, que o Dorival coloca ele nessa posição, certo? Contra o Palmeiras, se eu não me engano, naquele mata-mata da Copa do Brasil. Aí que ele começa a conhecer a posição e se impor muito rapidamente nessa posição. Posição hoje que está jogando esses dois que estão na tela, que iniciam a jogada, que dão a dinâmica de início de jogada. Ele está um pouquinho, ele estava ontem como um meia mais pelo lado esquerdo, né? Ficava às vezes no posicionamento Marcos Antônio e o Bobadilha de um lado e ele do outro, e tem tido sim a dificuldade no segmento das jogadas. E quando entra o Rodriguinho, a desenvoltura é diferente. Por quê? Porque é um jogador que já está mais acostumado a desenvolver nessa posição, a fazer as movimentações que essa posição exige, né? Então, por isso também que eu colocaria nesse jogo em casa, jogo que a gente espera, né? Futebol, tudo pode acontecer, mas que a gente espera que o São Paulo se imponha mais, que o São Paulo tenha muito mais a bola, que o São Paulo proponha muito mais, que o São Paulo faça aquelas movimentações de ultrapassagem, toque e passa no espaço adiantado, como tem sido característica desse time do Crespo, e o Rodriguinho se encaixaria melhor na minha opinião sobre isso. É um jogo que é um confronto que está longe de estar decidido, que está 0-0, que está empatado, mas que a gente joga em casa agora. A gente não pode, de forma nenhuma, ter a mesma postura que teve nos primeiros 90 minutos.
Agora é completamente diferente, com o apoio da torcida. Por isso eu acho que o Rodriguinho se encaixaria melhor nessa posição. E uma coisa que eu falei anteriormente, né? A confiança que o menino tá, né? Você vê o tempo todo, ele quer a bola para ele arrisca, né? O jogador sem confiança, não, e sim, o jogador sem confiança, ele pega a bola, toca para o primeiro que ele vê. Mesmo que não, o outro lado tá mais. Não, toca para esse aqui mesmo, vou me desfazer da bola. Não, o Rodriguinho ele quer a bola, ele quer girar, ele quer tentar um negócio diferente. Por quê? Tá com confiança. Isso você tem que aproveitar do jogador. Você tem que, quando o jogador tá dessa forma, com esse tipo de confiança, com esse tipo de energia, você tem que aproveitar, você tem que colocar ele dentro do campo, sem dúvida nenhuma. E o Ferreirinha também. Que pode ser. O escape é um jogador que está com muita confiança também, pode ser escape. A velocidade diferente no ataque que o São Paulo não teve ontem. O Luciano não tem essa velocidade, né? Não tem essa característica, e o André que não estava conseguindo dar andamento na jogada, segurar a bola. Então, são essas as duas modificações que eu faria para o jogo de volta. Cara, e só somando ao que o Renan disse, Senna, eu acho que o nível o nível físico do jogo da quarta-feira, da próxima quarta, vai ser tão grande que sábado, mano, é o sub-20 que tem que jogar. Bota lá para jogar quem tiver, com todo respeito ao esporte, não é menosprezo nem nada, é foco no nacional. Os caras já mostraram que eles levam tudo para força e velocidade. Se entrar meia bala contra os caras cansado, com dor, vai tomar uma blitz igual tomou na Colômbia. Então, tipo assim, ó, é descansar. Eu tenho os 10 iniciais, os 10 ficam em casa. Bota para jogar lá o Young, o Old, o Medium, qualquer um. Poupa os caras, porque, cara, se entrar meia bala no Morumbi, os caras vai dar um amasso terrível. Porque os caras, eles, tipo assim, eles são kamikaze. É força e velocidade o jogo inteiro. A gente tem que saber jogar. E como é que a gente joga contra força e velocidade? 2 toques com dinâmica e coragem. Vai ter que ter coragem para jogar contra esses caras, porque se ficar no lançamento longo, vai facilitar o trampo deles. Então é coragem. Marcos Antônio descansa, fica em casa. Bobadilha também. Rodriguinho, cara, você não estava nem indo pro jogo há um mês atrás. Agora eu preciso de você na quarta-feira. Da movimentação, Ferreirinho, cara. O nível de entrega física, quarta vai ter que ser a 200%, não é nem 100, é 200, porque vai ser chumbo grosso também, tá?